Fala galera, você está no meu canal Mais Tatu Menos Religiosidade. Esse canal começou outro dia e já tem dado um retorno do caramba. É mesmo, alguns ataques já estão acontecendo, é lógico que isso já era muito esperado. Porque falar da Igreja do Senhor... Parece que a gente está mexendo com muçulmanos radicais extremistas. Sabe aquela galera que fica brigando lá em Israel? Exatamente isso. Essa teoria do medo, da prática do medo, não rola mais comigo. Acabou isso. Isso daí é coisa que você vai ficar ouvindo debaixo da mão do seu pastor, debaixo da pregação de manipulação da sua instituição religiosa, que vai manipular você para você envelhecer lá, enriquecer essa galera, deixar eles cheios de grana, pagando faculdade para os filhos deles, eles morando nas melhores casas, andando nos melhores carros e você pedindo carona para ir para casa. Valeu, mas essa atmosfera do medo não funciona mais aqui com o papai, filho. Papai é liberto. Hoje eu vou falar sobre quando esse pastor assumiu essa instituição religiosa, sabe, com aquele palco maravilhoso, de um esporte maravilhoso, e eu tô falando sério, eu acho surf maravilhoso, eu adoro praia, sou nascido e criado no Rio de Janeiro e obviamente que eu amo surf, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Aqui no ABC, na época quando eu comecei a frequentar essa instituição, que era lá em São Paulo, lá perto do Parque da Água Branca, Barra Funda e etc, né? Também quero deixar uma coisa bem claro, que esses vídeos, eles não são numa sequência, apesar de ser um depoimento de 15 anos de preconceito dentro de uma instituição religiosa, né? Eles não são numa sequência, eu vou lembrando e eu vou contando, porque quem quiser saber a real mesmo, vai sair no livro exatamente detalhado, porque eu escrevo muito melhor do que eu me comunico. Para vocês verem que eu gaguejo, tenho problema com ansiedade, isso também vai ser material mais pra frente, como eu adquiri ansiedade dentro de uma instituição religiosa. Esse pastor em questão, ele era do litoral de São Paulo, certo? E ele adorava, ele mesmo fala muitas das vezes que ele adorava aquele lugar, que ele ficou muito chateado quando ele veio para o ABC Paulista, mas era uma necessidade que o apóstolo específico deles lá, né, lá de São Paulo, pediu que ele viesse para o ABC a substituir um pastor que hoje está em Brasília. Aliás, quero fazer aqui um adendo, que eu curto demais ouvir as pregações desse pastor, eu olho ele realmente como um pastor, é um cara que prega a palavra e não a sua própria opinião, como muitos pastores por aí. Eu não posso dizer todos, mas eu posso falar de um em questão, que é muito importante para que outras pessoas que se identifiquem com o que eu estou falando, do que eu estou me referindo, possa assumir uma nova disposição mental. Esse pastor, ele veio, como eu havia falado, ele veio do litoral para substituir um pastor que hoje está em Brasília. Chegando aqui, ele chegou com um carro bem simples. Chegou ele, a esposa e um filho, né? Esse filho era pequenininho e tal, e quando ele chegou aqui, a igreja tinha algumas coisas para fazer, obras para fazer, e ele enxergou essa necessidade. Isso é uma coisa que eu não posso tirar desse camarada, que ele tem uma visão empreendedora, ele tem uma visão de negócio, e é muito importante que isso seja enfatizado, né? Eu acredito sempre que muita gente às vezes tem uma visão de negócio e muito menos de pastor, né? Pastor, às vezes administrador, fica mais ou menos ali, tem gente que não consegue equilibrar isso. Enfim, essa é a questão. E eu lembro que tinha algumas coisas para fazer, né? Que foram começando ao decorrer do tempo, saíram algumas obras e etc. E quando esse pastor em questão estava aqui, coçar aqui o ouvido, eu cortei o cabelo, não sei se vocês viram, no outro vídeo eu tava com o cabelo desse tamanho, né? E eu lembro que eu participava de uma célula no meu bairro mesmo, que é em Santo André, e lá o líder em questão, a gente desenvolveu uma certa proximidade, uma certa amizade, vínculo,
mas ele tinha já a cabeça que era daquela sede, pessoal de São Paulo, que tatuagem já era um problema. E ali eu já comecei a perceber que eles tinham esse problema já desde lá, por causa daquele ministério, que, como que eu posso dizer, se sediava, se administrava a cura e libertação. Aquele ministério específico daquela japonesinha pequena, que é celibata e etc. E eu já vi que ele já não curtia. E assim, resumidamente, tá? Os toques que esse líder me dava era o seguinte: e se você procurar outra coisa para fazer? E na época eu fazia um curso técnico de enfermagem e cara, eu procurei muito trabalho na área, muito mesmo. Ia nas entrevistas e chegava lá e falava, olha, não dá no momento. E eu vou te dizer, eu era bom nas provas, eu passava nas provas, mas quando eu comentava que eu morava sozinho, que eu pagava aluguel, que eu ia largar o meu trabalho, que era polypiercing e tatuador no estúdio de tatuagem aqui do ABC, as psicólogas que faziam aquela avaliação, o recrutamento, o pessoal do RH, falavam pra mim assim, pô, mas é muito arriscado, e se não der certo lá pra você, não dá pra você conciliar? E eu não queria, por quê? Porque eu tava com aquela disposição mental de que fui consumido por isso, hoje não mais, fui consumido por isso, que a minha prática de tatuar e aplicação de piercing era um pecado, era um problema. Porque se eu tava numa igreja moderna, com uma prancha de surf no palco, no púlpito, e lá que a galera tinha dread, surfava, ouvia reggae, e a minha atividade profissional era um pecado, então provavelmente eu estava errado. Isso porque eu nasci num lar cristão, certo? Mas ainda eu tinha me convencido de que eu fazia era pecado, mas não tinha me convertido de que eu sou livre para fazer o que eu quero e bem entendo. Aí eu não falei pra vocês, hoje eu tô com essa camisa maravilhosa do Dr. Martin Luther King, um homem que não pegou em arma e mudou a história dos negros nos Estados Unidos e mudou a história dos negros no mundo inteiro. Parabéns ao pastor Martin Luther King, ao contrário de muitos pastores que hoje querem pegar em arma, falar de arma e fazer sinalzinho, Deixa Jesus ficar sabendo disso. Isso é um assunto pro próximo, porque são 15 anos de história e eu não vou deixar vocês de fora de nenhuma. Bom, em questão, esse líder falava muito, falou, cara, procura outra coisa, vai fazer outra coisa. Mas como que eu ia fazer outra coisa se eu pagava aluguel, água, luz, morava sozinho e minha família morava no Rio de Janeiro? Ah, mas sua família mora no Rio de Janeiro, deve morar em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, que nada, velho. Minha família mora super mal, num lugar horrível, desculpa, assim, nada estruturado do Rio de Janeiro. Então não tinha como eu simplesmente falar, vou abrir mão e minha família vai me ajudar. Eles não tinham nem para eles. É muito fácil a gente falar para as pessoas mudarem as suas atividades profissionais, procurarem outra coisa, mas não perguntarem para você se em quanto tempo você consegue outra coisa. Talvez oferecer, posso pagar seu aluguel enquanto você não acha um emprego? Posso sustentar você enquanto você não acha outro emprego? Posso pagar suas contas enquanto você não acha um emprego? Mas não, simplesmente eles querem que você mude de atividade da noite para o dia e que Deus vai te abençoar. Nós somos instrumentos de Deus na terra e a gente tem essa função. Se a gente quer tanto que o traficante, que a prostituta e etc. mude de atividade, a gente tem que sustentar ela para ela ter a sua própria autonomia, que ela saia dessa vida, que ele saia dessa vida e tenha a sua independência. É muito fácil falar para as pessoas saírem, dos seus estilos de vida sem dar o mínimo de condição para ela. Ai, mas se eu orar, Deus vai dar condição. Não é assim que funciona. E aí, voltando no assunto desse pastor. Esse líder em questão, ele era muito bom e fazia a gravação do som, ele sabia passar os cabos e etc. Ele começou a fazer esse trabalho
quando esse pastor assumiu essa instituição. Esse pastor gosta muito de obra, né? Aliás, quanto maior a obra, maior o faturamento. E é lógico, eu concordo que um ar-condicionado é fundamental e condições de entrar e sair é ótimo. Mas só que quanto maior a obra, mais estruturado é, mais pessoas de renda você vai ter dentro da instituição. E que se dane o pobre. Vamos entrar nesse detalhe, a gente vai falar muito sobre isso. E esse líder que era da minha célula, ele fazia a passagem de som, as filmagens e etc. E ele começou a fazer isso nessa nova administração desse pastor que veio do litoral e assumiu. E ele tinha diálogos ali com esse pastor, né? Só que nesse decorrer, esse pastor, quem conhece sabe que ele tem um olhar altivo. Ele começou a chamar esse cara de Duval. E às vezes chamava esse camarada lá na frente, e esse nem era o nome dele. Sabe aquele... Chamava ele de Roberval. Mano, é isso, eu vou falar. Chamava ele de Roberval. Roberval! O nome dele não era isso, cara. E esse maluco ficava até um pouco constrangido. E eu sei quem ele é, como ele é. Ele ficava um pouco, sabe, bolado, assim. Ficava bem... Puta, esse maluco é... E esse pastor tinha um péssimo hábito de quando chegava perto dele, ele pegava e fazia assim no cara. Mas, velho, batia com muita força. Você ouviu o barulho aí? Ele batia com muita força. E sabe o que ele falava? Olha só o que ele falava, velho. Ele falava assim... É pra ver se o cara realmente está convertido. Mano do céu, velho. E ai de você se você fizesse a mesma coisa que ele fazia com os outros. O cara ficava puto com você. Sabe aquele cara que gosta de brincar, mas não gosta que as pessoas brinquem com ele? Gosta de zoar, mas não gosta que as pessoas zoem com ele? Exatamente esse camarada. Um camarada destemperado. E aí ele contava essas coisas pra mim em off, né? Só que é o seguinte, eu ficava quieto porque já minha atividade profissional já era irrelevante para aquela instituição, já era um pecado, um problema. E ainda vinha mais problema, eu preferia ficar quieto, porque na época eu acreditava que aquelas pessoas realmente eram autoridades sobre a minha vida. E hoje, graças a Deus, e a esse pastor em questão, que eu não acredito mais nisso. Esse pastor, né, tinha um péssimo hábito no meio do louvor, reclamar do som. Lembrando que as pessoas, tá, nessa instituição do ABC, elas não são funcionários, é um trabalho voluntário. Então você tem que ter sabedoria e inteligência para falar com uma pessoa que é o seu colaborador. Ela não é seu funcionário. Não adianta você falar, ó, eu já falei do som, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara trabalhou, o cara que está operando o som, trabalhou o dia inteiro, diferente do pastor, tá? Esse pastor em questão. Veio de longe, pegou um ônibus, deixou a família em casa, tá sem comer, porque o salgado da igreja é mais de R$8, e ainda vai tomar esporro no meio do culto de um cara que tem título de pastor e que não gosta de ser zoado, gosta de zoar os outros, não gosta de ser zoado. Ah, meu amigo, você está falando com um homem, um cara que tem experiência e etc. Oh, tá tirando, maluco? Você tá tirando, maluco? Ah, pelo amor de Deus. E aí tinha ele um outro cara que eu me lembro muito bem, que eu acompanhava, um cara bem alto, e esse Roberval era um cara mais baixo, quase da minha altura, uns 65, uns 70, alguma coisa assim. Tiveram uma discussãozinha, um ponto que divergia com o pastor, e discutiram por e-mail, cara. Olha o cara como que era, o cara discutiu por e-mail com os caras, nem quis chamar para ideia no escritório. Aliás, ele é muito desse jeito. Se você não tem relevância financeira, o gabinete dele não é para você. Já conhece gente assim? Conheceu alguém assim? Passou por isso também? Escreve aqui embaixo. A gente quer falar também da sua história
e quer fazer essas comparações. Nesse período, esse rapaz em questão, que eu tenho uma consideração enorme por ele, porque a gente criou bons vínculos, né, no nosso relacionamento ali, e a gente veio ficar amigos. Ele me chamava para churrasco na casa dele, etc. E ele chegou para mim e falou assim: ó, eu estou me desligando dessa instituição religiosa. Esse pastor, ele me tratou muito mal, pior que cachorro, tratou o outro cara, o grandão lá, mal pra caramba também, tratou pior que bicho. Nem o meu patrão, em anos de trabalho, fala desse jeito comigo, nem eu falo assim com o meu cachorro, e esse cara fala desse jeito com a gente, como se a gente fosse funcionário. Eu trabalhei pra caramba aqui, na sede, trabalhei pra caramba, instalando carro, e os caras me tratam como se eu fosse um subordinado deles. Deu a entender que não é que ele queria glória, ou honra ou patamar, apesar que eu acredito que muita gente dentro das instituições religiosas querem ser alguém, porque são expostas na sociedade, são os párias na sociedade, mas na instituição religiosa que é algum destaque, porque é o único lugar que realmente vai dar alguma notoriedade para elas. Eu falo isso também no meu livro, detalhadamente. Mas não era essa a questão, ele não queria isso. Ele queria simplesmente que ele desconsiderasse o fato dele achar que ele era obrigado ou estava desobrigado a alguma coisa. O respeito pelo outro, pelo trabalho do outro, mesmo que não tivesse remuneração. Então ele, para não ter problemas e conflitos ali, ó, porque acredito que uma hora vai acontecer, né? Por isso que esse pastor fala muito sobre armamento, é um pastor armamentista, diferente desse cara aqui, ó. Tá vendo? Que mudou a sociedade, não pegando em arma. Um pastor de verdade. E isso ia dar merda em algum momento, né? Então o que aconteceu? Ele se desligou, eu continuei nessa instituição, sofrendo os mesmos preconceitos. Com o decorrer do tempo, muda-se a equipe, porque muita instituição religiosa vai te tratar como número, você não é nada, você só está ali para preencher o espaço, entregar seu diziminho e encher os cofres da galera, mudar de instituição, de prédio e etc. E você, ou seja, não vai ser absolutamente nada, né? Não tem valor, você não tem relevância. E aí ele continuou, lógico, esse pastor continuou, mudou a equipe, e nos cultos mais para frente, que antecedia as curas e libertações, o que esse pastor observou? Que muita gente que estava indo para essa instituição religiosa em questão chegava com tatuagens novas, recentes, e esse pastor já não gostava, como eu digo, muito em função da atmosfera ou do pensamento inserido pelo Ministério de Cura e Libertação, que atuava na sede e também um dia iria atuar aqui. Então era a mesma disposição mental de acreditar que tatuagem e piercing eram um problema. Então o que esse pastor fez um dia num culto? Eu estava lá assistindo os cultos dele e ele tinha a mania de chamar os outros lá e ficar batendo no peito. Vamos ver se esse cara está convertido mesmo, porque se ele reagir, ele não está convertido. Bate no peito, cara. Ah, meu amigo, eu desafio você. Faz a mesma coisa com ele. Ele vai sacar a peixeira e vai te dar no bucho, viu? Vamos ver se ele é convertido também. Prova ele, fecha ele no trânsito pra você ver. E ele batia lá no peito do cara. E aí nesse dia, velho, ele pegou e falou assim, logo quando acabou o louvor e tal, né? Ele pegou e falou assim, olha só, no meio de uma pregação, blá blá blá. E ele falou assim, olha só, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, tatuagem, tem uma tatuagem aqui, eu fiz essa porcaria, tá? E eu me arrependi, e agora eu tô tirando aqui com uma irmã da igreja, eu já tô na minha 3ª sessão, não façam essa bosta. Mano, eu pagava o meu aluguel, até hoje, né, pago o meu aluguel, minhas contas, como, bebo, com fruto disso, de tatuagem. Tatuagem não é tráfico de drogas, tatuagem não é prostituição, tatuagem é um trabalho ilícito, tá? Não atrapalha a sociedade em absolutamente nada, muito pelo contrário, atrapalha você, o seu preconceito religioso
E a demonização da prática é por causa de pregações como essas, que muita gente deixa de ir para a instituição religiosa. Quando você usa o púlpito, tá? Aqui no meu YouTube, eu estou aqui falando exatamente a minha opinião. Aqui não é um púlpito, não é uma instituição religiosa. Aliás, a igreja sou eu, não prédio, não CNPJ. Então eu posso dar a minha opinião. Quem disse que não? E eu vou continuar dando a minha opinião. O pastor em si, eu acredito que a função dele é subir para pregar a palavra. Se ele quiser pregar a opinião dele, que ele vá para o YouTube, que é privado, certo? Penso eu assim e acredito que eu esteja certo. Eu sentava lá na frente e eu tenho meu braço direito tatuado. Eu só tinha isso na época, né? Aparente assim, braço direito tatuado. Muita gente não tinha. E começou a aparecer uma galera com o braço tatuado, com as mãos tatuadas, e provavelmente ele percebeu aquilo e quis dar uma poda. O que acontece? Hoje ele é o regional do ABC. Então, todas as outras instituições que estão sobre a liderança dele têm que seguir o mesmo perfil, o mesmo padrão, entendeu? Ele é um homem de Deus, ele é a santidade, é o poder máximo aqui, é o déspota esclarecido. Então a gente tem que seguir a opinião do cara. Olha, na boa, eu não estou preocupado se você acha que eu estou falando contra um homem de Deus. Você também pode ser um homem de Deus e eu também sou um homem de Deus, e quem não está dentro da instituição religiosa do Senhor ou da Senhora também são homens de Deus, viu? Então não fica atribuindo poder e autoridade sobre uma pessoa, achando que a minha mão vai cair, que meu negócio não vai dar certo, porque você acha que eu não posso falar de alguém. Se uma pessoa tem poder e você dá um microfone para ela para falar, ela também tem que ouvir. Réplica, tréplica. Beleza? E aí, por que ele chegou nessa questão também? Ele falou assim, não, porque meu filho, ele chegou e falou, papai, o que é isso aqui? Aí ele pegou e falou pro filho dele, não é pra fazer essa porcaria aqui, o papai fez essa bosta aqui, mas não é pra fazer, tá? Não é pra fazer. E ele falou isso no púlpito. O problema desse pastor é que, na verdade, ele chega com uma certa intimidação. Você já ouviu ou falar disso alguma vez? E aí o que a pessoa faz? Não. Por quê? É uma forma de intimidação. Ah, mas essa é a característica do cara. Essa daqui também é a minha característica. E eu tô dando a cara aqui para bater. Para falar para você o quanto de prejuízo eu tive. O quanto de prejuízo eu acabei obtendo porque o cara pregava essa opinião dele de púlpito. Meu amigo, se você falasse com a minha avó que surf era de Deus, meu amigo, na época a gente não podia jogar bola porque era pecado, futebol era pecado. Eu adorava assistir o show da Xuxa, era maravilhoso, e eu confesso, a Xuxa usava cada roupa que eu agradeço a Deus por ter visto aquela Xuxa maravilhosa, mas nunca me fez desviar da minha fé. A Xuxa nunca me influenciou a fazer uma tatuagem. A Xuxa nunca me influenciou a curtir rock and roll. Mas eu lembro que esse pastor mais pra frente contou que ele fez essa tatuagem porque ele passou num lugar. Ele assistia uma novela na época, pra você ter ideia, esse pastor era noveleiro, né? E esse cara da novela influenciou ele, é lógico, um menino de 17 para 18 anos. E ele passou lá no centro de São Paulo, Praça da República, e foi fazer uma tatuagem, sabe lá com qual tinta, qual procedência de agulha, e fez uma tatuagem com um hippie muito doido lá na época, cara. As agulhas, a galera fazia, eu não sou dessa época, né? As agulhas de tatuagem era corda de violão, os caras afinavam, enrolavam ela, passavam super bonde, colavam numa haste e fazia suas próprias maquininhas. Então não era essa modernidade toda que tem hoje. Os pigmentos, sabe lá Deus da onde vinha, mas a maioria era xadrez, cara. Ou então era tinta de pintura guache, sabe? Pintura de papel, um papel específico lá de algodão.
a fazer aquarela, sabe? Então a galera usava isso. E provavelmente ele fez essa tatuagem e o que aconteceu? Ele chegou em casa, a mãe dele viu e a mãe dele amaldiçoou. A mãe amaldiçoou a tatuagem, velho, e a tatuagem inflamou. E ele atribuiu aquilo que... Por que inflamou? Porque a mãe é uma autoridade sobre a vida dele. É a mesma história que eles colocam a autoridade dele sobre a sua vida, para que você seja um cachorro com uma coleira escrito religião, para que você seja um cavalinho selado e vai para onde eles querem. Não é isso que o Espírito Santo quer para você. Seja inteligente, vai ouvindo. Mas vamos voltar a esse assunto, que isso aí é história mais pra frente. E aí a tatuagem dele inflamou, virou uma bosta e aquilo criou um arrependimento pra caramba. Olha, eu gostaria muito que aquela tatuagem tivesse dado certo e que ele tivesse tatuagem até no... sabe? Mas, infelizmente, ele atribuiu aquilo e gerou um transtorno psicológico e por isso que é esse cara estúpido hoje que prega que tatuagem é um problema. Eu desejo do fundo do coração, que vocês deixem de ser esses preconceituosos com todos esses depoimentos que eu estou dando aqui, que vai ser muito importante. Pode ser que muitos anos da minha vida eu falei, não, isso não tem importância, cara, isso tem uma relevância enorme, libertadora, principalmente para o meu psicológico e que seja também para o seu. E aí, é lógico, né, que quando o cara fala uma parada dessa, ele vai influenciar todas as outras pessoas. Então, peraí, se o pastor é uma autoridade sobre a minha vida, então eu vou obedecer ele. Não significa, galera, que eu estou dizendo aqui para você ser rebelde. Não é isso que eu quero dizer. Mas você não tem que pedir autorização para ele para fazer tatuagem. Você não tem que pedir autorização para ele para você comprar uma calça. Por que você tem que perguntar se tem que fazer uma tatuagem? Qual é a sua? Você tem medo, pavor de ir para o inferno. Você tem pavor por causa dessa disposição mental que sua vida não dê certo, porque você desobedeceu o pastor. Desobedeceu o pastor fazendo a sua unha, desobedeceu o pastor deixando o seu cabelo crescer, desobedeceu o pastor você cortando o seu cabelo, deixando sua barba crescer, desobedeceu o pastor porque você fez uma tatuagem. Olha só, o pastor não é seu dono. Cristo nos libertou dessa escravidão e dessa disposição do mal. Se você quiser ficar refém desse estilo de vida, me desculpe. O que você está vivendo é pura idolatria e manipulação religiosa. Sai fora dessa aí, cara. Sabe o que é que eu desejo hoje, do fundo do coração? É que você possa ir na instituição religiosa de forma livre. Também eu desejo que você não vá, se você não quiser ir. E você não vai ser menos abençoado do que aquele que vai. Se você quiser frequentar um culto, assistir o culto da sua casa, faça isso. Eu não estou desestimulando você com esses depoimentos. Mas não seja refém do medo. Não tenha um pastor que diga para você que tatuagem é pecado. Talvez seja pecado para ele porque ele não gosta, essa é a opinião dele. E eu desejo do fundo do coração seus filhos tenham muitas tatuagens, façam muitas tatuagens, para justamente mostrar para esse cara que não faz diferença nenhuma. Também tem uma coisa que eu observei, é que a instituição religiosa administrada por esse pastor aqui no ABC, ela está debaixo desse jugo. E é interessante que a instituição religiosa, a mesma instituição liderada pelo o líder maior dele lá, o líder mor de São Paulo, é muito diferente. Não é porque a gente está no ABC paulista que a gente é interior de São Paulo. Muito pelo contrário. É que essa disposição mental aqui, ela é de pressão mesmo. Não faça, não é de Deus. Você tem que pedir autorização para os seus líderes. Pelo amor de Deus, se liga. Você paga suas próprias contas, tem que ficar pedindo autorização para ele. Você vai pedir autorização agora para você beijar seu esposo? Vai pedir autorização agora para você beijar sua esposa? Se liga, mano. Opa, vai ler a Bíblia. E é interessante que lá em São Paulo, a galera tem bastante tatuagem. Ou seja, me leva a crer
que essa é a liderança que acredita que tatuagem é um problema e que no mundo espiritual é uma moeda de troca. White, precisa mesmo falar isso tudo? Preciso. Preciso porque tem mais gente passando por esse mesmo problema. Eu não sou contra a Igreja do Senhor, e lembrando aqui, a Igreja do Senhor não se detém a uma placa. Eu vejo alguns líderes dessa instituição falar que nós precisamos ter uma identidade. A identidade será que é universal do reino de Deus, renascer em Cristo, bola de neve? Não, a nossa identidade é Cristo. Nós somos livres em Cristo, nós somos a Igreja do Senhor. A nossa identidade é Jesus Cristo depois que Ele morreu na cruz do Calvário. Então, não adianta você vestir a camisa de uma instituição religiosa, sendo que você tem que vestir a camisa de Cristo. Bom, galera, o assunto de hoje é esse. Mais tatu, menos religiosidade vai produzir bastante conteúdo. Eu estou aqui para falar como que foi minha vida. Se você acha que eu sou um frustrado, que deu certo ou não deu, assim como algumas pessoas falaram, né, no privado, ali no inbox, olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Eu sou mais livre do que quando eu estava frequentando essa instituição religiosa. Hoje eu não tenho essa disposição mental do medo que essas pessoas colocaram durante anos. Hoje eu vivo livre e estimulo outras pessoas dentro do meu estúdio a continuarem livres da religiosidade, que a tatuagem não é um problema, muito pelo contrário, quem tem uma tatuagem sabe que nem lembra que tem uma tatuagem. Gostaria muito de pedir sua contribuição, deixa seu like, por favor, se inscreva no canal, vai lá, por favor, ajude o canal a crescer, para que eu consiga colocar mais conteúdo. Você pode orar para esse canal acabar, mas eu vou prosperar, porque aqui ó, é forte pra caramba, e eu não estou aqui dizendo nada demais, a não ser pedindo a sua contribuição. E se você quiser deixar o seu comentário, contar a sua história, fica à vontade, galera. Deixa seu like, ajuda a gente, valeu? Eu não sei se vai ter edição, né? Estou aqui batalhando para arrumar alguém para fazer uma produção, mas é muito caro e eu estou trabalhando sozinho. Vamos lá, deixa seu like, muito obrigado, bem-vindo ao Mais Tatu e Menos Religiosidade. Falou!